Glória a Deus, glória a Deus. Chegamos aí na terceira aula do curso Sua Nova Vida em Cristo. Sua Nova Vida em Cristo. E hoje a nossa aula vai estar falando sobre teologia. Olha só que interessante, apóstolo Tiago deixou para nós no capítulo 4, a parte A do versículo 8 diz assim: Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Nós temos que nos aproximar de Deus, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que conhecer ao Senhor, assim como o profeta Oséias já nos deixou no capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor diariamente, numa busca incessante e infindável. Nós podemos conhecer a Deus através da palavra que Ele nos deixou, porque através da sua palavra nós conhecemos os seus atributos, nós conhecemos seu caráter, nós conhecemos as suas obras. O nosso Deus é o grande eu sou. Ele é perfeito, ele é eterno, ele é de eternidade passada a eternidade futura. Ele é autoexistente ou ele é incriado. Isso significa que ele existe por si mesmo, sendo a origem e a razão de tudo que foi criado. Nós o conhecemos à medida que o experimentamos. Jesus Cristo é a revelação final, perfeita de Deus. Ele é o resplendor da glória do Pai e a mesma imagem de sua substância, de maneira que ele podia dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Aliás, foi o que ele disse, está registrado em João capítulo 14, verso 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai? As Escrituras, elas apresentam três pessoas divinas, designadas como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas no que diz respeito a ministérios, mas de um caráter e harmonia tão perfeitos que constituem um só Deus e não três deuses, mas um só Deus. O exemplo mais simplório, mais básico acerca disso é como se fosse um ovo, ou seja, o ovo ele tem três elementos. Eu posso separar a casca da clara da gema, mas não tem como surgir só a casca, ou só a gema, ou só a clara. Na verdade, são três que eu consigo separar, mas que na verdade foram criados juntos. Deus não foi criado, ele é autoexistente em três pessoas. Ele é autoexistente e incriável em três pessoas que nós conseguimos distinguir, nós conseguimos fazer a distinção dos três. Existem atributos que são específicos do Pai, existem atributos que são específicos do Filho e existem atributos que são específicos do Espírito Santo. São três coisas distintas, mas que na verdade os três são um só Deus. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, Mateus 3, 16 e 17, nos diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Do céu se ouviu uma voz, a voz do Pai: este é meu Filho amado. Ele estava ali em carne e sangue, sendo batizado por João, e o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre a sua cabeça. Então aqui nós vemos a distinção dos três. Eis que uma voz do céu dizia: o Pai: este é meu Filho amado, ele que está ali, em quem o Pai tem grande prazer, mas pousou sobre a sua cabeça o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. A Trindade ela é um mistério tão profundo que os sábios mais ilustres da Terra não têm podido alcançar. Porém, nós temos que entender que os três são um, no sentido de pensarem igual, de terem a mesma resposta, a mesma visão, a mesma direção, uma harmonia plena entre eles. Porém,
Só eles são seres divinos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existem alguns seres celestes, mas divinos só esses três. Divinos, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como seres divinos, ou divindade, ou Deus, nós temos a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. Temos a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, o Verbo que se manifestou em carne e sangue. E temos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que a partir do momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele vem fazer morada no teu espírito. Os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são eternos, são autoexistentes, são onipresentes, são onipotentes, são oniscientes, são santo, puro, fiel, são atributos comuns. Aí, na verdade, aonde nós vemos aí os três. Mateus capítulo 3, versículo 17, vai nos dizer: eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz. Ou seja, o Pai testificando do Filho, o Pai atestando o Filho. João 5,19, nós vamos observar: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Lá em Mateus 3,17 era o Pai testificando do Filho. Aqui em João 5,19 é o Filho testificando do Pai. João 14,26 nos diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, testificando do Espírito Santo de Deus. E agora em João 15, 26, nós vemos que o Espírito testifica de Jesus. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, em Mateus 3,17, o Pai testifica ao Filho. João 5,19, o Filho testifica ao Pai. João 14,26, o Filho testifica ao Espírito. E João 15,26, o Espírito testifica o Filho. Quando você se arrepende de seus pecados e confessa Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, instantaneamente o Espírito Santo de Deus vem habitar no seu espírito, vem morar no seu espírito, e agora você passa a conhecer o seu Senhor. Sempre nessa ordem. Primeiro vem o ato de fé, depois vem a busca do conhecimento. Primeiro eu dou um passo de fé, confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Do ponto de vista humano, você teria que conhecê-lo bem antes para depois crer nele. Mas no caso do cristão é bem diferente. Ele nasce e vive espiritualmente pela fé em Deus. Os seus conhecimentos deverão se submeter à fé e nunca o contrário. Jesus deseja que você entregue a ele todas as áreas da sua vida e confie nele plenamente, e para isso você precisa conhecê-lo. Jamais alguém teve a compreensão total do onipotente, pois o que se pode conhecer de Deus está além da capacidade humana. Deus tem muitas qualidades, através das quais ele se identifica com os homens e, ao mesmo tempo, ele torna-se diferente de todos os seres espirituais. Você descobre quais são as qualidades de Deus ao conhecer alguns dos seus nomes. Deus mesmo se revela e faz-se conhecer ao proclamar o seu nome. Olha só, Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3, vai nos dizer assim: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Vamos ver de novo? Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. O Senhor Jeová. Então aqui a gente observa que, para o povo hebreu, o nome é o ser e o ser
é o nome. Ele é o eu sou. Ele é aquilo que você necessita que ele seja. Olha só que interessante. Gênesis capítulo 12, verso 8. Gênesis 12, verso 8. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O seu nome deve ser invocado. O seu nome deve ser temido. Deuteronômio capítulo 28, verso 58. Deuteronômio 28, 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temerdes este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então, o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas e enfermidades más e duradouras, quando, se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temerdes a este nome glorioso. Seu nome tem que ser temido. O seu nome tem que ser louvado. Vamos para 2 Samuel 22:50, diz: Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Seu nome tem que ser glorificado. Salmos 86, verso 9. Salmos 86, verso 9 nos diz assim: todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Êxodo capítulo 20, verso 7, seu nome não pode ser tomado em vão. Nos 10 mandamentos, verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Levítico capítulo 18, verso 21, Levítico 18, 21, nós vamos observar que seu nome não pode ser profanado, não pode ser blasfemado. 18, 21, e da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Também no capítulo 24, 16 de Levítico nos diz: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Seu nome deve ser santificado e bendito. É o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou na oração. Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor tem que ser santificado, tem que ser invocado, tem que ser temido, tem que ser louvado, tem que ser glorificado. Não pode ser tomado em vão, não pode ser profanado e nem blasfemado. Os nomes mais comuns de Deus na Bíblia são, em primeiro lugar, Deus. Quando você o encontra no texto bíblico, fala do seu poder criativo e total. E também tem o nome Senhor ou Jeová. É Deus relacionado com as pessoas para ajudá-las e salvá-las. Senhor, no sentido de governador, de dominador, é aquele que exige o serviço e a lealdade do seu povo. Além disso, ele pode ser também chamado de Pai, né? Pai. Mostra que todas as coisas e o ser humano foi criado por ele e estão debaixo de sua proteção. O nome de Deus no original é Iavé, que no original é escrito com tetragramo, 4 consoantes, YHWH, traduzido como Senhor. E Iavé, ou YHWH, aparece na Bíblia cerca de 6.828 vezes, dependendo da tradução bíblica. Mas o Iavé significa, na essência, ser, que significa ele faz existir o que existe. Ele é o eu sou o que sou. Eu sou o que você necessite que eu seja. Por isso que Jesus vem pela manifestação do Pai para revelar o que Deus é. Por isso que Jesus ele declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Senhor seu médico, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o teu provedor, eu sou a porta, eu sou a sua bandeira, eu sou o Senhor dos exércitos.
todos os nomes de Deus do Antigo Testamento se manifestam em Jesus. Por exemplo, Yahvé Rafá, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor seu médico, eu sou o Senhor que te dá saúde. Yahvé Jirê, eu sou o Senhor, o teu provedor. Isso se manifesta na pessoa de Cristo Jesus. Então, ao revelar este seu nome pessoal a Israel no tempo de Moisés, Yahvé, ou tetragramo YHWH, ele se apresenta como o Criador, o Senhor da história. E devido ao respeito pelo nome divino, então esse nome de Deus foi substituído por Adonai. E Adonai significa meu grande Senhor, meu grande Senhor. Mas também temos como seu nome Yahvé Sabaote. E Yahvé Sabaote é o Senhor dos exércitos, o Senhor que governa os exércitos celestiais. Mas nós temos muitos nomes para um Deus tão tremendo e tão poderoso como, por exemplo, Elohim. Elohim é o Deus Criador, é o Deus de Israel. Eloá, Deus. El, Deus. Prefixo El é Deus. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Elyon, Deus Altíssimo. El Olam, Deus da eternidade. El Berit, Deus da aliança. El Roi, Deus da visão, ou Deus que me viu, né? Então a importância de entendermos que ele tem muitos nomes. Você também conhece Deus ao estudar o que ele é em si próprio, em relação ao universo e aos seres por ele criado. Tudo isso é chamado de atributos divinos, ou seja, aspectos do seu caráter. Existem os aspectos que só Deus possui e nada há que os lembre nos homens ou nos outros seres por ele criados, que são chamados de atributos incomunicáveis. Aquilo que é pessoal, que é próprio de um ser poderoso, de um ser potente, de um ser que é o criador de todas as coisas. O primeiro deles é a soberania. Soberania é um atributo incomunicável de Deus, porque isso significa que Deus é soberano, Deus é o maioral, ele é o chefe, ele é o supremo. Só existe um dirigente no universo, no cosmos, no todo. Só existe um dirigente absoluto, o Todo-Poderoso. Ou seja, nada está fora do controle dele. Olha o que o salmista vai nos dizer em Salmo 103:16. Salmo 103:16. Pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre o Filho dos filhos. Ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Senhor absoluto, soberano. Isso significa que Deus pode fazer tudo quanto estiver em conformidade com a sua natureza santa e justa, com a sua soberania. Sua soberania sobre o universo é incontestável. Olha o que o profeta Isaías vai nos deixar em Isaías capítulo 40, verso 15. Isaías 40, verso 15, nos diz assim: Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Olha o tamanho e o poder e a soberania desse Deus. Embora ele seja soberano e todo-poderoso, muitos questionam, mas se Deus é assim tão poderoso e soberano, por que ainda há o pecado no mundo? A resposta jaz no fato de que Deus é soberano sobre si mesmo e ele tem o poder de limitar-se. Isso é algo realmente tremendo. Uma das maiores evidências dessa sua qualidade é vista na vinda de Jesus como um bebê deitado numa manjedoura num estábulo. E em sua vida, seu ministério, sua morte, sua cruz, ele se limitou. O Deus Filho veio na forma humana e se limitou num bebê na manjedoura num estábulo. Olha só, Filipenses capítulo 2,
Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, Paulo vai nos dizer assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, na verdade, nós observamos aí esse Deus que se limitou na forma de homem. Em sua liberdade e onipotência, Deus optou por criar seres com liberdade de escolha, o qual ele chamou de livre-arbítrio. Foi assim na sua primeira criação, quando ele criou os anjos. Criou anjos, arcanjos, querubins, serafins, exércitos angelicais, hostes angelicais, principados, poderes, dominadores, potestades, que com a atitude de Lúcifer já foram julgados para a eternidade. Aqueles que decidiram seguir a Lúcifer já foram lançados dos céus para a terra e do seu interior saiu um fogo que os consumiu. Então são os anjos caídos que se tornaram os demônios. Deus não criou demônios, né? Eles se tornaram demônios pela rebelião, se tornaram demônios por seguir a Lúcifer. E foi 1/3 dos anjos. Então 2/3 preservaram seu principado, preservaram a sua posição. Então da primeira criação de seres celestes, não divinos. Seres divinos não são criados, são autoexistentes. Seres divinos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seres celestes, anjo, arcanjo, querubins, serafins, exércitos angelicais. Da primeira criação já foram julgados. 1/3 foi lançado e 2/3 preservaram a sua posição. Mas também o Senhor refaz e o Senhor cria uma segunda criação com outra estrutura, outra composição, que são os humanos, os seres humanos, pessoas com liberdade de escolha, pessoas com livre-arbítrio e integridade de escolha moral. Ele não invade a liberdade do nosso arbítrio. Finalmente, nós devemos reconhecer que Deus, embora nos conceda semelhante liberdade, ele continua sendo o Senhor da história. Ele controla o destino das nações e de todo o universo. O segundo aspecto é a eternidade. Nunca houve tempo em que Deus não existisse. Ele não teve princípio e jamais terá fim. Ele não se limita a tempo, porque ele é eterno no sentido de eternidade passada e eternidade futura. Ele vê o passado, presente e futuro tão claro que sempre contempla como presente. Nessa perspectiva, ele sabe o que é melhor para a vida do crente. O próprio profeta Isaías vai nos dizer no capítulo 44, verso 6: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não há Deus. Ele é também onisciente, ou seja, é o Deus que possui todo o conhecimento que existe. Aliás, ele é o pai de todas as ciências. Nada o pega de surpresa. A onisciência de Deus permite que ele tenha conhecimento de tudo antes e depois da salvação de cada ser humano. Ele é dotado de todo conhecimento e discernimento infinito, universal e complexo. Esse Deus tão poderoso perdoa os pecados do homem e o aceita em sua família. Perdoa os pecados do homem e o adota em sua família. Hebreus capítulo 4, verso 13 nos diz: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não há criatura alguma encoberta diante dele. O quarto aspecto aqui é a onipresença. Isso significa que Deus é infinito e está presente em todo tempo e espaço. Ninguém pode se esconder de sua face. Olha só, quando o salmista teve esse entendimento, o que o salmista escreveu no Salmo 139, 7 a 10?
Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás, e se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ele não se acha limitado ao espaço, mas ele está presente em todos os lugares. Porém, não se manifesta em todos os lugares, somente aonde ele é desejado, aonde ele é ansiado, aonde ele é querido, aonde ele é adorado é que ele vai se manifestar. Agora, a presença do Senhor, ela tem que ser experimentada em todo o tempo para se receber as suas bênçãos de maneira tão real e de maneira tão pessoal. Jeremias capítulo 23, verso 24. Jeremias 23, 24 nos diz assim: Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ele é o Deus absoluto, ele é o Deus que enche os céus e a terra. Deus tem mais do que um poder necessário para realizar todas as coisas. Isso quer dizer que ele é onipotente. E o seu quinto aspecto divino, nós observamos a sua onipotência. Deus mostra a sua onipotência através do seu poder de criação. Ele é o único que tem poder de criar todas as coisas do nada. Do nada ele tem poder de criar. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. João, quando vai escrever para a igreja o seu evangelho, ele coloca no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então ele é o Criador absoluto. O Criador não só cria, mas preserva, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele cuida e manifesta a sua providência para o cristão pela sua onipotência. Olha só que coisa tremenda que o escritor de Hebreus vai nos dizer no capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ainda em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, Paulo nos diz: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Sexto aspecto de sua divindade é que ele é imutável, ou seja, o nosso Deus jamais muda. Em sua natureza e aspecto, será sempre bom, sempre justo e sempre verdadeiro. Nosso Deus não há sombra de variação ou mudança. Números capítulo 23, verso 19, nos diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então esse nosso Deus é um Deus imutável, é um Deus invisível, mas é um Deus real. Além desses aspectos da sua divindade, nós temos também alguns aspectos vistos no relacionamento de Deus com o homem, que se manifestam de forma limitada em outros seres criados.
que também são chamados de atributos, porém agora são atributos comunicáveis, tais como a retidão. Retidão, por exemplo, é impossível Deus fazer algo de errado. Por causa da sua retidão, ele exige perfeição em todos os que desejam estar na sua presença. Mateus capítulo 5, verso 48, Mateus 5, 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. É um estilo de vida para ser vivido pela graça de Deus, porque é humanamente impossível ao homem ter a perfeição total de Deus. O segundo atributo comunicável é a justiça. Deus jamais age com desonestidade. A justiça divina ela é manifestada no livramento do inocente e na condenação do pecador, no perdão para quem se arrepende, no castigo do ímpio, na salvação do homem e na vitória à causa do seu povo. 2 Timóteo 4,8 nos diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Essa é a justiça do nosso Deus. Outro atributo comunicável de Deus é o amor. É um aspecto divino, né? Ele próprio é amor. Deus não tem amor, na verdade, ele é amor. E essa virtude do Senhor é perfeita e infinita. A maior demonstração de amor de Deus foi a de conceder o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar através do seu sacrifício na cruz do Calvário. A quarta característica como atributo comunicável de Deus é a verdade. Deus é a verdade absoluta. O homem deseja ardentemente encontrar a verdade. Porém, muitos procuram em outras fontes, mas só tem como encontrar em Jesus Cristo de Nazaré, que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. João capítulo 8, verso 32, vamos ler o 31 e 32, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Atos capítulo 4, verso 12. Atos 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos falar desse na nossa próxima aula. Vamos estar falando sobre esse versículo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Criador. O Filho, o Verbo que se fez carne. O Espírito do Senhor, existem numa unidade tão harmônica. São três pessoas distintas, reais, porém conscientes uma da outra, que diante da sua igualdade se tornam um só Deus. Trabalham juntos em favor do ser humano. João capítulo 15, versículo 16, nos diz assim. João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Ele nos escolheu. Não temos três deuses, temos um só Deus que se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 8, verso 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não há distinção, não há segredos, sem que isto signifique que eles discordem um do outro, deixem de cooperar entre si em favor dos homens. Eles são distintos, mas há uma unidade plena. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
estes três, mas o maior destes é o amor. Por isso que nós devemos procurar conhecê-lo melhor a cada dia, através da sua palavra, através de uma vida de oração, através de uma vida dedicada ao serviço do Senhor. Vamos orar. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor escolheu a nós, nos chamou e nos nomeou. Capacita-nos, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria. Espírito Santo de Deus, tira toda dúvida e testifica em cada espírito que somos filhos de Deus. Venha abençoar os teus filhos, que a cada dia possam ter a paz que excede a todo entendimento e viver, ó Pai, a tua palavra, boa, perfeita e agradável. Graças te damos pela tua fidelidade, o teu amor. Graças te damos, ó Pai, pelo teu plano de salvação que nos alcançou, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, continue firmado assistindo às aulas para que você possa ter uma excelente nova vida em Cristo. Deus te abençoe e até a próxima.